Olá, bom dia, como vão? Vamos dar início a mais esta aula, dentro do tópico Matemática da Forma Estrutural. Hoje nós vamos ver um pouquinho de cálculo diferencial integral, na verdade, uma introdução. Nós chamamos essa introdução de cálculo, as chaves do castelo. Vamos ver por quê. O nosso objetivo aqui é apresentar uma breve introdução ao cálculo diferencial integral, abordando aspectos históricos e conceitos geométricos que permite perceber o que é cálculo no âmbito das estruturas e da arquitetura. Então a gente vai usar o do contexto histórico para estabelecer de onde vem o cálculo diferencial integral e vamos focar em conceitos geométricos que permitem a gente rapidamente estabelecer um contato com os conceitos, que a gente está muito familiarizado, e, obviamente, nos limitaremos às estruturas do curso de arquitetura, no caso aqui de sistemas estruturais em aço. Então, a gente já apresentou essa abordagem histórica do Gídio, onde ele estabelece que toda vez que surge uma nova concepção na matemática, esta imediatamente encontra o equivalente artístico. Talvez a gente poderia dizer, de uma forma mais ampla, que a forma de pensar mudou da humanidade e, portanto, isso afeta todas as áreas do conhecimento. Então, no caso do cálculo, aparece no iluminismo, conhecido como século das luzes, o século da filosofia. Achei uma boa definição aqui, na revista da USP, a arquitetura do iluminismo. O iluminismo, segundo Kaufmann, critica e interrompe a história plurissecular do sistema barroco, isto é, do sistema compositivo comum à arquitetura do primeiro Renascimento ao tardo barroco, baseado nos princípios de concatenação, integração e gradação. Então, o iluminismo muda isso. Na verdade, é o racionalismo entrando em cena. E o cálculo diferencial integral foi inventado, ou descoberto, segundo alguns, por Leibniz e Newton, mais ou menos ao mesmo tempo, nessa década entre 1665 e 1675. Isso foi um instrumento desenvolvido para atacar problemas de geometria e mecânica. Então, aqui tem duas imagens do Isaac Newton e do Leibniz, e eles foram retratados como a época pedia. Vejam que eles tinham cabelos barrocos, né? Cabelos de pandemia. O Newton desenvolveu o cálculo, a parte que ele concebeu, justamente durante a pandemia da peste que assolou Cambridge. Durante 2 meses ele ficou isolado e desenvolveu o que veio a ser conhecido como cálculo. Ele era filósofo e matemático. O Leibniz talvez seja menos conhecido, mas ele também era um grande filósofo e matemático. Ele era um dos filósofos racionalistas, junto com Descartes, Spinoza, dentre outros. Bom, essa disputa de quem desenvolveu o cálculo propiciou uma guerra que durou 10 anos, uma guerra acirrada entre, na verdade, a Inglaterra, ou a Grã-Bretanha, como a gente conhece hoje, e o continente europeu. De fato, os dois desenvolveram de forma paralela conceitos que se complementam e a história acabou fazendo prevalecer de um, mas, por exemplo, na física se usa muito o que desenvolveu o Newton, a notação, inclusive. Esse livro é de Jason Sócrates Bard, A Guerra do Cálculo, pode ser encontrado facilmente. Um livro pode ser, que é um romance, embora tenha algumas fórmulas, pode ser lido com muita tranquilidade por vocês.
Bom, a gente chamou de cálculo as chaves do castelo em homenagem a uma aula do professor Clóvis de Barros Filho, onde ele explicava os conceitos básicos de Nietzsche. E ele chamou assim, as chaves do castelo. De fato, eu acredito que o que a gente vai ver aqui em cálculo é mais simples do que os conceitos da leitura de Nietzsche, que eu recomendo também. Então, o primeiro ponto a primeira chave do castelo é esse poder de síntese da notação matemática. A gente não pode deixar de reconhecer que a notação matemática tem um poder sintético muito forte. Segundo, é usar a geometria para entender os conceitos. Permite a gente visualizar. Então, a gente vai usar fundamentalmente isso aqui. Terceiro conceito é esse, entender a palavra derivada como sendo tangente. Derivada é tangente a uma curva, que obviamente pode representar diversos fenômenos sociais, físicos, etc. A integral é o outro conceito, outra chave é a área da curva, ou um somatório, um totalizador. A derivada e a integral como operadores matemáticos. Elas operam, elas são algo que resolve operacionalmente problemas. E, finalmente, o diferencial, o microscópio da matemática. Esses 6 pontos a gente acredita que são conceitos-chave que permitem a gente entender esse castelo do conhecimento que é o cálculo diferencial integral. Então, vou começar pelo poder de síntese da notação, que é a base para a compreensão da linguagem matemática. Está ali até uma explicação sobre notação matemática um pouco mais detalhada. Por exemplo, a lei da relatividade restrita de Albert Einstein. Abre aspas. Energia cinética de uma partícula é igual ao produto da massa da partícula pelo quadrado da velocidade da luz. Fecha aspas. Notar a quantidade de símbolos utilizados para que a gente pudesse fazer essa explicação. 1, 2, 3, etc. Agora, observem que basta apenas essa equação que em qualquer lugar do mundo sabe que você está comunicando, que você está falando. Para mostrar de forma mais dramática a universalidade da linguagem matemática, isso aqui é a demonstração do triângulo retângulo 3, 4 e 5, 500 a 200 antes de Cristo, em chinês, que eu não entendo. Então veja a universalidade espacial e temporal da linguagem matemática. Então a gente precisa usar isso como forma de entender a matemática. Bom, a gente vai colocar 2 conceitos básicos aqui. A gente vai usar o entendimento geométrico. Então, primeiro, derivada é tangente. Ok? Derivada é tangente. Então, eu tenho uma curva aqui. Esses 2 pontos permitem eu determinar essa reta secante, ela corta 2 pontos. E por um ponto eu tenho uma única reta tangente. Ela oscula ela beija no único ponto a reta. Veja que estabelecer a tangente da reta secante, é muito fácil. Basta pegar essa diferença aqui, essa distância, dividido por essa distância, eu vou ter a tangente nesse ângulo. Agora, qual é o valor da tangente dessa reta tangente? Qual é o valor da inclinação da reta tangente? Veja que se eu diminuir muito esse valor de h aqui, vai fazer tender a zero, né? A distância. E integral é área. Vamos simplificar por enquanto assim. Então, se eu tenho uma curva qualquer, se eu quero saber a área entre A e B, veja, é uma curva contínua, mas não é com uma forma determinada por uma função. Então, fundamentalmente,
Derivada é tangente, integral é área. Então é importante a gente conhecer esses conceitos, que na engenharia é uma peregrinação por 2 anos de conhecimento, mas é importante vocês conhecerem isso como parte da forma de entender engenheiros, que vão ser parte da vida profissional de vocês. Então, a derivada é tangente e, dependendo dos valores que a gente tem aqui, do que for fisicamente relatado aqui e aqui, na física, por exemplo, no gráfico posição versus tempo, a tangente é velocidade. E já no gráfico, na economia, preço versus tempo, a tangente é inflação. Antigamente isso era um conceito muito fácil, que a gente vivia o drama da inflação, que graças a Deus a gente não vive mais. Outra maneira de visualizar isso é imaginar que aqui vem um barco, nessa trajetória, e de repente, nesse ponto, há uma parada total dos motores e ele vai continuar. Só que ele não vai ter força para fazer a curva, né? Então ele vai sair pela tangente. O barco estará à deriva. Então a função derivada, porque se eu sei que essa curva muda a tangente em cada ponto, a inclinação muda da reta tangente, muda a cada ponto, a derivada é uma função também que deriva, provém da função original. A integral, a gente pode dizer o seguinte, é a área sobre essa curva. Então, para estabelecer essa área de forma intuitiva, a gente poderia dividir em pedaços, Δx, esses intervalos aqui constantes, e a área desses retângulos vai ser essa distância pela altura, a base pela altura. A altura é dada pelo valor da função. É um valor aproximado aqui, não é? Então, essa área vai ser um somatório. Ok? Então, a área sobre a curva nos limites superior dado pela função e inferior pelo eixo x entre os pontos A e B é a integral. Para uma função qualquer contínua. Isso é importante. Nesse caso, o resultado geométrico é a área, mas poderia ter outro significado físico ou matemático. Por enquanto, vamos tratar disso. Eu gosto de mostrar como um somatório. Se eu quero saber em intervalos diferentes, e não só um, pode ser vários intervalos, a integral pode ser vista como um totalizador, que me dá o total das áreas entre determinados pontos. Como eu tinha falado, a derivada e a integral são operadores matemáticos. O que é um operador matemático? Por exemplo, 5 mais 3 igual a 8. O mais aqui é o operador, operação de soma. É dito binário porque ele relaciona 2 valores. Agora, de novo, eu tenho aqui 5 mais 3 é igual a 8, mas eu coloquei um outro operador que opera à direita. É o dito operador unário à direita negativo. Ele transforma um valor que era positivo em negativo. Então, esse é o símbolo de derivada, criado por Leibniz. Ele vai derivar essa função f, podia ser outro nome, y, por exemplo, x, função h, g, etc. Então ele diz que vai derivar na direção x, porque essa função poderia estar no espaço x, y. Não é? Então ela poderia também derivar na direção y. Nós vamos ficar somente numa direção. Então esse é o operador unário à direita derivada. Esse outro belo símbolo aqui é o símbolo de integral, como se fosse um S de soma, de somatório, na direção x. Só que não é delta mais quem está usando. Daqui a pouco a gente explica mais. Então esse é o operador unário à direita integral. Quando eu resolver essa operação, eu vou ter aqui uma outra função. Indica a direção de novo de integração. Como eu falei, esses 2 símbolos foram criados pelo Leibniz, que a gente utiliza até hoje.
Finalmente, o diferencial como microscópio da matemática é um grande, importante, revolucionário conceito na ciência. Eu tenho aqui uma viga, e essa viga tem uma carga que não é constante, é variável. Eu quero fazer o equilíbrio dessa viga. Eu vou pegar um pedaço muito pequenininho dessa viga. É o que se chama elemento infinitesimal. O tamanho dele é muito pequeno, uma abstração matemática. Então, esse elemento infinitesimal, que está aqui, é tão pequeno que eu posso, nele, considerar que a carga variável é constante. É uma grande sutileza que permite a gente depois estabelecer a conexão com o todo. Então, esse elemento infinitesimal, inclusive, da onde deriva o termo cálculos, em latim, pedrinha. Aliás, cálculo renal, pedrinhas nos rins. Cálculo é pedrinha, é esse elemento infinitesimal que permite pegar o todo, estudar uma pequena parte e, a partir dela, estabelecer a conexão com o todo. Por exemplo, nesse exemplo aqui que eu estou ilustrando, as intensidades das forças são diferentes de um lado e de outro, né? Porque eu tenho essa carga aqui. Se aqui fosse zero, o que estava de um lado tem que ser igual ao do outro, por equilíbrio. A terceira lei de Newton. Só que agora vai surgir um pedaço a mais aqui do outro lado. Isso aqui é chamado diferencial de carga, de força vertical. É a variação da força vertical no ponto X. Ok? Aliás, como se chamam as forças internas verticais em uma viga? Vocês lembram? Hein? Muito bem. O resumo é simples. Derivada é tangente, integral é área por enquanto. Ok? Muito obrigado, abraço a todos. Nos vemos em breves momentos. Abraço.